pessoal do quarto ano! Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui novamente, professora Ana Paula, Professora Sirlene. Hoje, na nossa aula de número 14, vamos retomar o assunto das figuras planas, mas abordando hoje uma coisinha diferente, né, As professora? congruências. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre congruência, vamos entender o que é a congruência, né? O que significa essa Que palavra? significa? É uma ideia, um conceito aí da matemática que envolve as figuras planas e vamos dar sequência hoje. Bem, começando com o nosso material, já separem lá para nós o material de uso pessoal, o caderno ou folhas de anotação. Isso. Hoje vamos precisar também da tesoura, da régua. E se vocês estiverem com a folhinha do caderno quadriculado, vai ser legal também, vai ser bem útil. Então um tempinho para vocês pegarem esse material rapidinho, já voltamos. Prontos? Vamos começar a aula? Então vamos lá. Relembrando conteúdo das últimas duas aulas, trabalhamos com gráficos, conhecemos a história do gato assustador, Dos ratinhos, espertos, que eram muito organizados, democráticos, tomavam suas decisões na base do diálogo e representando as diferentes opiniões por meio de gráficos, inclusive. Eles faziam as votações, né? Era bem bacana aquele livro e o gato se deu mal. Bem, a questão é que aprendemos a construir alguns modelos diferentes de gráficos e ainda voltaremos a esse assunto nas próximas aulas. Mas hoje, figuras planas, vamos entender o que é essa tal de congruência. E para isso, para começar essa conversa, nós vamos contar uma história, né? Parte da história, né? Vamos à nossa história. O livro se chama As Três Partes. O autor e ilustrador desse livro é Edson Luiz. Então vamos olhar lá na tela e vamos acompanhar a nossa história? Vamos lá. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro, e justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta em um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira
e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando da vovó, que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram, cada uma a seu jeito. Conforme combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para plantar e cuidar do jardim. E para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Ah, que bonitinhas as 3 partes. Gostaram da história? Bonitinha, né? 3 partes não se contentavam em ser uma única coisa ao longo de toda a vida. Elas iam se transformando, né? Iam se transformando como a gente faz durante a vida, né? A gente não é sempre igualzinho, do mesmo tamanho. A gente aprende coisas e a gente vai crescendo e mudando. Isso mesmo, a gente vai se transformando, né? Diariamente. É o tipo de história que faz a gente pensar. Mas o que é que as 3 partes têm a ver com o conteúdo da aula de hoje, com a congruência de figuras planas? Vamos ver, Vamos né? descobrir, né? Primeiro a gente tem que relembrar o que são as figuras planas, que já discutimos um pouquinho em outra aula, acho que foi na aula de número 3. Bem, a partir dos sólidos geométricos, a partir de objetos também que a gente encontra no dia a dia, que são formados por figuras planas, né? É que a gente conseguiu obtê-las. Lá na aula 3, por exemplo, a gente pegou uma caixinha de pasta de dente, que representavam um sólido geométrico. Pegamos também uma pirâmide, que representava um outro sólido geométrico. E nas faces desses sólidos, a gente conseguia enxergar as figuras planas. Até chegamos a desenhá-las ali no papel, a partir do sólido, né? Fazendo contorno, né? Fazendo o contorno. Então, essas são as figuras planas. Não são os sólidos que têm 3 dimensões. São as figuras desenhadas no plano, no papel. É delas que vamos falar, certo? Bem, para ver se vocês estão bem lembrados mesmo dessas formas planas, temos ali na tela uma imagem com várias delas, uma composição de várias formas, várias figuras planas. 6 formas geométricas planas aparecem ali estão presentes nessa imagem. Você consegue identificá-las? Será que você consegue perceber e dar o nome? Quais são as figuras planas que você reconhece nessa imagem? Vamos dar um tempinho para vocês tentarem relembrar aí de algumas delas.
E aí, conseguiram achar algumas figuras planas familiares aí? Será que conseguiram, professora Silene? Eu acho que sim. Se a gente observar ali na nossa imagem, nós temos algumas figuras assim bem conhecidas já dos nossos estudantes, né? Essa primeiro, o quadrado. Por que quadrado? Quais são as características de um quadrado? Lembra que vimos na aula do quadrado desastrado algumas características de algumas dessas figuras, Isso. né? Uhum. O quadrado, Ele tem que ter os quatro lados de mesma medida. com a mesma medida. Além disso, também os 4 ângulos retos. Ângulos retos, isso mesmo, ângulos de 90 graus, né? Isso. Vocês vão ver ali uma outra figura que parece um quadrado, mas está numa outra posição. Mas será que o quadrado muda de nome se ele estiver em outra posição, professora? Não, ele vai permanecer quadrado, É o mesmo, né? é Porque o nós mesmo. temos uma outra figura ali, Isso. desse quadrado virado agora um pouquinho para a direita. A diferença Existe é uma os outra- ângulos dele, né? São os ângulos. Essa é a única Existe uma diferença. outra figura plana que talvez não seja assim tão conhecida ainda, que chama-se losango. O losango é uma figura que tem os 4 lados de lados. mesma medida, assim como o quadrado. Uhum. Porém, ele não precisa ter os 4 ângulos retos. Os ângulos podem ter outras medidas Outras diversas, medidas, né? Inclusive pode ser de 90 graus. Pode também. Portanto, ele em algum momento pode assumir a forma de um Uhum. quadrado também. O quadrado é um tipo de losango. Mas isso é uma conversa para as nossas Pra uma próximas outra aulas. aula, né? Né? Vamos continuar com as figuras Vamos planas ver lá. o que mais que nós achamos. O retângulo, o círculo, o triângulo e o paralelograma, né? Ah, são essas 6 que estavam presentes na imagem. Quantas delas você conseguiu identificar? Eu Né? acho que eles conseguiram identificar todas. Será? Eu acho. Olha aí, nós vamos conhecendo. Vamos aos poucos É. ampliando o nosso conhecimento matemático aí. Então, bem, algumas delas ali, só para relembrar, triângulo, quadrado, o paralelogramo, que é um pouquinho, é próximo ao retângulo, mas tem uma mudança de ângulos aí, isso né? mesmo. professora? Aham. O losango, o círculo, o trapézio, olhem lá na tela, e o retângulo. Lá estão algumas das figuras planas mais conhecidas. Uhum. E ali tem 2 características também nessas figuras, né? Tem as figuras ali de 3 lados, tem as figuras de 4 lados, né? Tem as figuras, tem um grupo grande daquelas figuras que tem todas elas 4 lados. Não precisam ser de mesma medida, mas tem a mesma quantidade de lados. São os quadriláteros. São os quadriláteros. Isso aí. Muito bem. Bom, mas hoje o nosso assunto, a nossa investigação aí é em busca da descoberta do conceito de congruência. Olhando para aquela mesma imagem, onde identificamos aquelas 6 figuras planas, nós vamos procurar aqui uma figura que seja congruente àquela que está circulada, aquele triângulo. Qual daquelas figuras é congruente? Ainda não sabemos, porque não É a construímos, congruência, né? ainda não, né? A ideia da congruência. Então, a gente já vai dizer para você. Então, já começa a pensar, por que será? Essa outra figura, esse triângulo azul, é congruente àquele outro triângulo verde. né? O que será que isso quer dizer? Mas ali a gente observa que a gente tem outros triângulos também, né? É verdade. Quer dizer, Tem outros. para ser congruente, não basta que seja a mesma figura plana. Não basta que sejam triângulos. Porque olhando lá na tela, tem vários outros triângulos. Tem que ter não algumas são. características, né? Que nós vamos descobrir, né? Exatamente. Então, daqueles que estão circulados, o que os 2 triângulos têm em comum para que a gente diga que são congruentes?
o que é preciso para que duas ou mais figuras sejam congruentes. São essas características que nós vamos aprender hoje, né? Que nós vamos buscar. Dá uma olhada naqueles dois triângulos circulados. O que será que eles têm em comum? Qual a característica que a gente busca para dizer que duas figuras são congruentes? Vão pensando e levantando hipóteses, ok? Como diz o nosso detetive ali, já temos alguma pista, já Sim. temos alguma ideia, algumas hipóteses, mas vamos continuar a investigação. E para investigar, nesse momento, precisamos que você pegue sua folha de papel. Nós trouxemos uma aqui. E à medida em que formos fazendo o passo a passo, você vai fazer com a gente, certo, professora? Uhum. Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer, como é que vai ser essa investigação para a gente continuar esse papo das congruências. Se eles não tiverem, né, professora Ana, a folha sulfite, uma folha sulfite, pode ser qualquer outra folha, né, que você venha utilizar. Pode ser até a própria folha do caderno, né? Portanto, é que tem o formato retangular seja agora, retangular, né? Uhum. Estão prontos? Estão com a folha lá? Então, o passo a passo, vamos fazendo juntos, ok? Agora, o legal é estar num lugar para fazer as dobraduras, né? Uma mesa, um lugar plano. Uma cadeira, né? Uhum. Ou até no chão, quem estiver sentadinho aí no chão, assistindo a nossa aula, pode colocar ali no chão a folha e vamos aprender a dobrar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar buscar aqui aonde que está o meio dessa folha, né? Uhum. Eu tenho alguns macetinhos, né? Então, eu costumo fazer isso aqui. Eu pego ela, trago bem no cantinho, olha. Cantinho bem certinho. E eu faço uma marquinha aqui, ó. Então, apertei aqui. Né? Dobrando ela assim, Isso. a marquinha vai ficar bem no meio da folha. Vai ficar bem no meio da folha. No meio desse comprimento, Desse né? comprimento, aham. Então, no caso aqui, nós vamos abrir. Eu já tenho a marquinha, eu sei onde que é o meio da folha. Então, eu vou colocar aqui na mesa e o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta ponta e vou trazer aqui no meio. Depois eu pego a outra ponta e também trago aqui no meio. Então, vamos ver o que nós vamos ter agora. Então, fazendo a minha dobradura aqui, como nós já temos a marquinha, fica mais fácil, né? Apertei de um lado, agora vamos para o outro. E fazemos a mesma coisa aqui do outro lado. Então, nós temos ela agora assim, ó. Então, eu vou vincar bem essas marquinhas. Olha, já tem o telhado da minha casinha. Vejam que a gente tem essas duas partes aqui, olha, que a gente dobrou. Tá? E nós temos essa parte aqui embaixo que também tá sobrando. Olha ali na tela como é que está até agora. Tínhamos a folha retangular, a professora dobrou as duas pontas dessa folha e ficou naquele formato. Parece um telhadinho de uma casa. Isso. Vamos ao segundo passo. E agora? Agora a gente vai dobrar embaixo, né? Nessa sobra. A gente tem essa sobra aqui, ó. Sobrou um pedacinho aqui embaixo. Então, eu vou dobrar esse pedaço aqui também. Tá. Então, eu vou dobrar pra dentro aqui. Fazendo juntos lá. Posso dobrar de um lado ou do outro, né? Tanto faz. O lado que você colocar ele aqui, tá? Você vai tirar, então, aqui, professora Ana, uma outra forma. Vamos tirar esse pedaço. Olha só. Fora da figura. Nós temos isso aqui agora, certo? A nossa folha que estava inteira. Depois a gente dobrou aqui e eu dobrei aqui, certo? E agora vamos tirar esse pedaço. A gente vai cortar essa parte aqui então, de vamos baixo. lá. Então, para isso eu posso usar a tesoura ou a régua. Né? Vou abrir a minha folha aqui. Aquele pedaço retangular de baixo tem que ser tirado. Eu vou usar a minha régua. Então, se o coleguinha de casa tiver com a sua tesoura, a sua régua, ele escolhe com que ele vai cortar. Se ele for cortar com a régua, tem que lembrar que tem que estar bem frisado ali, né? Senão na hora de... Segurar bem firme. Segurar firme, que senão na hora de cortar ela acaba dando problema. Eu acho que Então, a gente ficou com uma parte assim.
Professora Sirlene não caprichou quando segurou aqui no cantinho. Saiu um pedacinho. Saiu um pedacinho, né? Não tem problema. E a gente tem a outra parte que estava dobrado. Como tá lá na tela, Como tá vejam na lá. tela. Tem um pedacinho retangular que foi tirado fora. Que é que tá aqui embaixo. Isso. Certo? E agora mesmo, o que nós vamos fazer? Agora, pelo que eu tô vendo ali na imagem, esse outro pedaço que sobrou vai ser cortado, vão ser tiradas, né? A partir dessas marquinhas dobradas aqui. Feitas. Então Vamos agora, recortar esses 2 triângulos. agora eu vou usar a minha tesoura, tá? Ótimo. Agora eu vou usar a minha tesoura. Eu vou destacar aqui esses 2 triângulos. Vamos lá. Eu vou cortar aqui com ela. Vamos fazendo junto aí. Se a gente fizer com a régua, né, professora Ana, ou usei a régua, mas não quero cortar com a régua, então eu posso passar um risco com o lápis aqui. Pra saber bem certinho Pra onde saber cortar. bem certinho onde a gente vai cortar. Mas a maioria dos nossos estudantes do 4º ano, eles já têm bastante habilidade para trabalhar com o papel, né? Fazer dobraduras. Então, aqui é uma dobradura. Então, agora a gente cortou. E temos aqui, Olha só, 4 peças. agora a gente tem 4 peças. Um retângulo e 3 triângulos. Que foram tirados daqui, Que né? foram tirados todos de uma mesma folha retangular. Bem, nós vamos comparar essas peças 2 a 2. Já digo para vocês com antecedência que 2 dessas peças são congruentes. Lembra que o que estamos fazendo é investigando, tentando compreender né? O que é a congruência, né? 2 delas são congruentes, quer dizer que elas têm uma característica muito forte, muito parecidas. Será que são essas 2? O retângulo e um triângulo? Peguem o retângulo e o triângulo aí e vamos tentar encontrar algo em comum? Não consigo perceber algo assim tão forte em comum. Lembra daquela imagem das figuras planas? O que é que aqueles 2 triângulos tinham de comum parecido? Será que esse triângulo maior tem alguma coisa a ver com esse retângulo? Com o retângulo, vamos ver. Foi tirado aqui do mesmo, né? Tem um lado, uma medida que é igual. É igual. Só uma medida é igual. Nas outras não, né? Todos tamanhos diferentes. Vamos continuar investigando. Quem sabe esse triângulo com o maior? Bom, se a gente colocar ele bem certinho aqui, a gente tem uma parte do triângulo maior. Mas ele tem, aparentemente, o formato dele mesmo é o mesmo do triângulo maior. Só que os tamanhos são diferentes. São diferentes. Posso mudar ele aqui também, ó. Nossa, descobri que ele é a metade do triângulo maior. Olha, como é legal. Que interessante. Mas também não é a característica correta, porque ele deveria ficar igual essa figura de baixo. Vamos ver. E se Vamos a gente continuar. tirar essa, né? Esse com esse. Pegue agora os 2 triângulos menores. Os menores. Coloque um em cima do outro e vamos fazendo um teste. Em algum momento, você vai perceber que eles se encaixam. Se você colocar um em cima do outro, a medida é exatamente a mesma. O formato é o mesmo. É o mesmo. E a medida é a mesma. É a mesma, né? São essas 2 figuras. Mesmo tamanho, né? Exatamente. Percebeu? Colocaram lá? Veja o nosso detetive. Mesmo formato e lados de mesma medida. Foi o que a gente encontrou aqui nessas 2 triângulos. E é o que nós temos aqui, né? Os 2 triângulos, né? Tem a mesma medida aqui, né? Em todos os lados maior, né? E o mesmo formato. Também. Uma sobrepõe a outra, né? Isso. Figuras congruentes. Isso significa serem figuras congruentes. Mesmo formato e lados de mesma medida. Mesma medida. Ok? Então vamos lá. Agora vocês vão pegar o caderno ou suas folhas de anotação e nós vamos fazer o registro dessa aula de hoje. Vamos colocar o registro dessa nossa conclusão
Seria bacana, né? Então, pega um caderno, começa colocando a data de hoje, o conteúdo, figuras planas, congruência e passa um traço ali bem no meio. De um lado, você vai colar duas das figuras, as figuras congruentes que você encontrou. Do outro lado, você vai colar as figuras que não são congruentes. E eu posso dobrar, professora, porque para colar no caderno elas são grandes, né? Se eu usei essa folha. Para o coleguinha que usou a folha do tamanho menor, não vai estar tão grande assim, né? Sim. Mas para quem usou a folha sulfite, elas vão estar grandes. Pode colar. Então, posso dobrar ela? Pode dobrar, dobra uma pontinha, se necessário, dobra mais uma pontinha e cola assim no caderno. Passa a cola aqui no verso, ó, e deixa coladinho no caderno, de modo que quando você quiser olhar de novo para elas, você possa abrir, né, e verificar. Ok? Então vamos lá. Vamos dar um tempinho para que vocês colhem lá. Olha, o retângulo também dá para colar dobradinho assim, sim, né? Também dá para colar dobradinho. Dá para colar uma em cada folha também, né? Uma em cada folha, mas tem que escrever. Tem que congruentes, não congruentes. Combinado? Vamos lá, um tempinho para vocês. Conseguiram fazer o registro no caderno? Nós fizemos aqui também, né, professora? Sim, nós anotamos aqui no nosso caderninho também. Olha só, se você tem um caderno pequenininho, como o nosso aqui, ó, olha como é que a professora Sirlene fez. Então aqui foi escrito a data de hoje, né? Qual foi o nosso conteúdo e aqui as figuras que são congruentes. Eu achei melhor colar uma em cada página, tá? Porque ela ficou maior. Fez uma... Eu dobrei. Deu uma dobradinha nas pontas, ó, aqui? Eu só dobrei aqui. Daí aqui do outro lado é a mesma figura, né? Que é congruente. São as duas congruentes. Também dobrei ela aqui. Ah, em seguida foi escrito o conceito, né, professora? Sim. Congruentes, então, são figuras que têm o mesmo formato. E o lado com as mesmas medidas, né? E aqui são as outras duas que não são congruentes. Que é o triângulo maior que a gente tem. Também e o retângulo, dobradinhos. Olha só como que eu fiz. Eu dobrei o retângulo em 3 partes.
Bacana. né? Assim não vai amassar Isso. e foi possível colar essas figuras grandes no caderno. E a mesma coisa eu fiz aqui com o triângulo maior, ó. Pra eu escrever, ó, dobrei aqui mais uma vez, né? Então daí tá escrita, daí depois da escrita a gente pode deixar o caderninho aberto. Parece aqueles livros que a gente abre, Isso. né? E vão se abrindo as dobraduras. Então tá aqui coladinho. Tá registrado a nossa investigação Isso. sobre o que significa serem figuras congruentes, que é mesmo formato, medidas Mesmas e lados de mesma iguais, medida, né? certo? Bem, o livro, a parte, ao menos que exploramos ali, finalizou, mas a aventura não acaba. Continua. Continua. Tudo continua. Então a gente colocou aqui uma situação de que, bem, tempos depois dessa aventura, vejam ali na tela, a casa, que continuou tendo vontade de ser outras coisas, se dividiu agora em 6 partes. Em 6 partes. Olhe lá a imagem. Estão lá coloridinhas as 6 partes. No início da história ela estava dividida só em 3, né? O livro chama-se As 3 Partes, mas em algum momento isso não foi mais suficiente, que ela quis se dividir em 6. É isso. E tem algumas dessas partes ali que são congruentes. Baseado no que a gente acabou de descobrir, quais serão as partes congruentes, né? Dá uma olhadinha. Me parece, professora, que aquelas partes retangulares ali, azul, a laranja na parte de baixo e a marrom em cima, parecem ser iguais. São boas candidatas ali a serem congruentes, né? Tem o mesmo formato, parecem ter a mesma medida. Parece. Será que tem mesmo? Vamos ver? Temos sempre que questionar, né? Se não temos a medida, não temos certeza ainda. Bem, se a gente não consegue tirar a medida com uma régua, e a gente tem esse recurso de usar a malha quadriculada, né, professora? Contar os quadradinhos ali da malha. Contar os quadradinhos. Dá uma olhadinha ali na tela. Olha essas partes retangulares que a gente selecionou como candidatas. Então, elas têm o mesmo formato, né? Isso, o mesmo formato e olha só, elas têm as mesmas medidas, né? Porque se a gente observar essa aqui de baixo, olha, são 3 quadrinhos, né? Na base aqui, na horizontal, por 8 quadrinhos de altura. Mesma coisa acontece com a marrom, 8 quadrinhos de altura, 3 aqui na horizontal, e acontece a mesma coisa com o quadrinho laranja. Então, elas todas têm 8 linhas de 3 quadradinhos. Isso, 8 linhas de 3 quadradinhos. Então são do mesmo tamanho, têm o mesmo formato, portanto, são congruentes. São congruentes. E aí a gente tem ela aqui, né? A gente fez ela aqui, imprimiu só para o nosso coleguinha de casa ver. Assim como ao longo da nossa investigação, em que fomos dobrando a folha, né? Colocamos uma figura sobre a outra. E assim concluímos que elas tinham o mesmo tamanho. Aqui então, também. Aqui nós temos a casinha, né? Que é a casinha que vocês estão vendo lá na tela, nós temos ela aqui na mesa também. Aí nós temos os telhadinhos. O telhadinho. Que são os triângulos, né? Os triângulos. Falta mais um telhadinho. Falta mais um. Lá nós temos o triângulo verde e o roxinho, né? Que isso. Mas agora, para sobrepor, seria só pegar essas partes retangulares. Isso, que são essas 3 aqui. E colocando uma sobre a outra. Que a gente acabou de visualizar lá na tela. Então, os 3 retângulos. Contamos os quadradinhos e sobrepondo. Realmente eles são iguais. Tem o mesmo tamanho. Tem 8 linhas de 3 quadradinhos. São, portanto, congruentes. Agora, será que só são os retângulos congruentes? Eu acho que não. Se a gente observar lá na nossa imagem, aqui na nossa casinha que a gente tem montada, a gente tem partes que a gente não observou ainda. Tem mais 2 figuras que são muito parecidas também, né? Olhem lá na tela. Que são os triângulos, né? Que são esses aqui, né, professora? São esses aqui. Será que eles têm... Bom, o formato é muito parecido. Isso. Na verdade, é o mesmo. Olhem aqui o formato.
É verdade que, para ficarem bem certinho um em cima do outro, eu tenho que virar, o que não tem problema nenhum. Olha só. Então, realmente, 8 quadrinhos de altura e 5 quadrinhos aqui embaixo. 5 quadrinhos em cima. Mesmo formato, lados de mesma medida. Conclusão? São congruentes. São congruentes também. Ótimo. Vamos ver outros problemas. Olha lá na tela. Observe os triângulos equiláteros representados na malha quadriculada e descubra aquele que não é congruente. Puxa vida, até então estamos buscando figuras que sejam congruentes. Agora a gente quer uma que não sejam. Nós temos ali 4 triângulos. Temos, inclusive, aqui, né, professora? Vamos deixar nossa casinha aqui bonitinha ao lado. E pegar nossos 4 triângulos. Isso. Então, nós temos aqui o triângulo amarelo, né? O verde e um triângulo azul. Então, nós temos esses 3 triângulos aqui. E mais esse daqui. E mais esse me parece vermelho. Que todos têm o mesmo formato. Vamos colocá-los aqui na mesa? Se a gente observar, né? Todos têm o mesmo formato. Mas não basta ter o mesmo formato para serem congruentes. Tem que ter mais alguma coisa, né? Tem mais uma característica, né? Lados de mesma. Se a gente colocar eles aqui, olha só. Parece que são iguais. Parece, mas se tem um deles que não é congruente, algo de diferente tem, né, professora? Então a gente tem que comprovar. Temos que comprovar. Olha ali na tela. Olhando só para os nossos triângulos sobre a mesa, eles parecem muito semelhantes. Muito. Temos que fazer uma sobreposição aqui para saber. Como vocês não estão com os triângulos em mãos, vamos olhar na tela primeiro. Olha, se eles são triângulos equiláteros, significa que os 3 lados são iguais. Cada triângulo que tem 3 lados tem os lados de mesma medida. Bom, se eles têm os lados de mesma medida, a gente vai pegar aquele lado que dá para contar certinho malha, né? A quantidade de quadradinhos na malha. Então, nesse amarelinho, olha ali, ó, o lado mede 4 quadradinhos. Esse outro também, o lado tem a mesma medida. Portanto, esses 2 têm o mesmo formato, têm os lados de mesma medida, são iguais, né? Congruentes. Ok? Tem mais um. Mas esse aqui também tem o lado mede 4 quadradinhos e o triângulo vermelho 5 quadradinhos. Contem ali na tela. 5 quadradinhos é a medida do lado do triângulo vermelho. Portanto, não é congruente. É ele que é diferente. Então, se a gente olhar os nossos triângulos aqui, vamos sobrepor eles para ver? Olha só, tem mesmo tamanho, mesma medida. Esse outro aqui também, ó, os 3. E o vermelho. E o vermelho que vai ser ligeiramente maior. É. O vermelho, ele é maior do que todos os outros. Vou pegar só um aqui para não... Embora ele tenha o mesmo formato, não tem a mesma medida. Não tem. Ok? Ele é maior. Então, esse por isso não é a figura congruente. Que não é congruente, né? Isso aí. Vamos lá. Mais um probleminha aqui. Quantos triângulos estão escondidos nessa figura? Vamos encontrá-los? E aí... Um tempinho para que eles observem os triângulos? Isso. Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, conseguiram achar os triângulos? Vamos olhar lá na tela, conferir? Aqui tínhamos 1, 2, 3, 4, mais um aqui embaixo, 5, 6, 7, 8. Apareceram
8 triângulos para nós. 8 triângulos. Mas tem outras aqui que parecem ser triângulos, né, professora Ana? Parece. Que tem a mesma característica. Olha esse aqui de cima, né? Onde está o número 6, ali em cima do número 6. Por que ele não Ou é um aqui do triângulo, ladinho. professora? Porque ele tem 4 lados. São 4, embora um deles seja bem pequenininho, né? Aham. Olhem aqui na tela. São 4 lados, 1, olha 2, só. 3, 4 lados. Não. Todas as demais têm 4 lados. Isso. Então, por isso não são triângulos. Para ser né? triângulo tem que ter 3 lados. 3 né? lados. Próximo probleminha. Você precisa desenhar um triângulo congruente ao da imagem ao lado. Quais deverão ser as medidas desse triângulo? Opa! Congruente, Tem que ser mesma medida, mesmas medidas. mesmo tamanho, mesmo formato. Mesmo formato. Então, Então- ele está pedindo especificamente que medidas teriam um outro triângulo congruente a esse da imagem. Se tem que ter as mesmas medidas, Né? Tenho que sobrepor e Igualzinho. verificar que é igual. Então, vai ter que ter 10 centímetros de um lado, 10 do outro e e 8. 8 Tem que ter as mesmas medidas. a base. Ok? Próximo probleminha. Beatriz e Isabelle estavam brincando com um jogo de formas geométricas. Nesse jogo, ganha o ponto quem tiver a cartinha com 2 pares de figuras planas congruentes. Quem será que marcou o ponto? Olhem ali as 2 imagens. Bom, a gente observa que a Beatriz ela tem um triângulo, um retângulo, Tem 2 um triângulos. outro triângulo embaixo e mais uma outra figura ali, Uhum. que é parecida com uma bandeirinha de festa junina. É verdade. Os 2 triângulos, embora estejam em posições diferentes, mas têm a mesma medida. São iguais, né? Dá Os pra dois, ver né? ali. Dá pra São observar. congruentes, portanto. Uhum. Mas só tem esse É, par, Um par, né? né? E ali Já- diz que tem que ter 2. É. A Isabelle, ela tem, né? 2 retângulos e 2 bandeirinhas ali, né? Então, quem ganhou o jogo foi a Isabelle, porque ela tem Foi a 2 Isabelle. pares de figuras congruentes. Certo? Vamos lá. Agora, perguntinhas finais. A hora do quiz. A hora do quiz, acabando a nossa aula. Vamos lá. No livro As Três Partes, a casa se desmonta em 2 triângulos e um trapézio. Quais dessas figuras são congruentes? Alternativa A. Aparecem ali o trapézio e o triângulo. Será que são congruentes? Não tem o mesmo Não formato. tem o mesmo formato. Lembra que são 2 as condições. Então, não pode ser, né? Não pode ser. Alternativa B? São 2 triângulos, podem estar em posições diferentes. Mas a gente consegue ver que tem o mesmo formato, né? Sim, tem o mesmo formato. Vamos ver. Na alternativa C são 3 figuras e as 3 não têm todas o mesmo formato. Não. Então também está descartada, portanto, alternativa B. Uhum. Próxima pergunta. Uma figura plana com 3 vértices e 3 lados, com medidas diferentes, pode ser congruente a uma figura que tenha 4 vértices e 4 lados? Colocamos um exemplo lá, né, professora? Olha Sim. lá. E se a gente observar no exemplo ali, a gente já vê que tem algum detalhe que não Essas 2 figuras ali Que- podem que ser não serve, congruentes? para ser congruentes, elas têm que ter mesmo formato, mesma medida. E Então, ali vamos lá. nós não temos, né? Não temos. Não Falso. Então é falso. Vejam. Então, fazendo um resumo bem rápido do que conversamos Vimos hoje. hoje, né? O conceito de congruência. Mesmo formato. E lados com mesma medida. Atendendo essas 2 condições, sim, dizemos que as figuras planas são congruentes. E como é que a gente pode comprovar? O formato a gente consegue visualizar, né? professora? Sobrepondo uma figura, né? Pode sobrepor, como a gente fez com as pecinhas aqui, uma pecinha na outra, uma figura na outra. Pode relacionar as medidas aqui, ó, com malha quadriculada, se for a mesma quantidade. Ou pode medir, de fato, com a régua, né, professora? Isso, medindo também. Então é isso. Por hoje era só. Até a Chegamos ao próxima. fim, né? Até a Chegamos próxima, ao fim. pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau.